Olá, seja bem-vinda ao nosso canal, um espaço que eu criei com tanto carinho para você que sente que precisa sair do piloto automático e assumir o controle da sua vida para criar uma nova realidade que é totalmente possível e eu sou a prova viva disso. Se você ainda não viu meu primeiro vídeo contando um pouco da minha história e como que eu comecei a aprofundar nesse conhecimento, assiste o primeiro vídeo para você se inspirar. E aqui hoje eu quero trazer como que a gente cria um resultado na nossa vida, como que acontece, né, um resultado, como que a gente alcança um objetivo. Entender esse processo muda tudo. Muda tudo porque a gente consegue pegar todos os pilares e se alinhar para que a coisa consiga fluir de forma harmônica. Então, quando a gente olha para os resultados da nossa vida, que a gente já criou, a gente pode perceber que a gente teve certos comportamentos, a gente tomou certas ações que nos trouxeram até aqui. Entender isso, com certeza, vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai conseguir ter muito mais clareza e conseguir tomar melhor as suas decisões e sustentar os seus resultados. Porque, às vezes, a gente até consegue chegar naquele resultado, mas não consegue sustentar. A gente consegue emagrecer, mas não consegue sustentar aquele resultado. A gente consegue mais dinheiro, mas não consegue sustentar. Né? Tá sempre no mesmo ciclo. Então, entender isso vai fazer com que você também sustente os seus resultados. Que isso é o que importa, né? A gente consegue alcançar e sustentar. Se eu tô muito enraizado dentro daquele padrão, aquele padrão ele vai estar sempre me puxando para ele. Por mais que eu saia daquilo, ele vai estar me puxando. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho essa mentalidade forte, eu me deixo voltar para esse lugar. Então, um resultado a gente precisa entender que ele é composto por duas parcelas. E uma das parcelas é o que a gente pode chamar de parcela visível, que é aquilo que a gente consegue enxergar, que são os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos hábitos, né? Então, uma pessoa que quer emagrecer, a gente sabe que ela precisa ir à academia, ela precisa ter uma alimentação legal, ela precisa praticar atividade física e isso a gente consegue enxergar. Porque quando a gente olha para uma pessoa que treina, que faz uma alimentação legal e não consegue ter o resultado que ela quer, a gente olha e fala, poxa, mas ela tá fazendo, o que tá acontecendo? Só que aí entra essa segunda parcela, que é uma parcela invisível, que a gente não consegue enxergar, mas que no fundo, comandam todo o nosso resultado. É daí que parte a raiz do nosso resultado, que são essas coisas invisíveis. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vibração, que é a partir daí que a gente consegue moldar a nossa percepção e se comportar daquela maneira. A gente precisa entender que o comportamento é a última parcela de um resultado. Então, antes de eu ter esse comportamento, antes de eu ter essa constância nas ações que eu tenho que ter, antes de eu criar um hábito, eu tenho essa parcela invisível, que são os meus pensamentos, que são as crenças que eu tenho. Isso ninguém consegue enxergar. E geralmente é isso que faz com que a gente se mantenha no mesmo lugar. É isso que faz com que a gente desista. Então, quando a gente olha para uma pessoa que está fazendo tudo certinho para emagrecer, mas não tem o resultado, não consegue sustentar aquele resultado, está sempre avançando e voltando, a gente pode observar o interior dela, os pensamentos que ela tem, os sentimentos que ela tem, com certeza não estão em coerência com esse comportamento que ela está tendo. Imagina que eu vou para uma academia, eu tô lá, coloco meu fone, tô treinando bonitinho, mas os meus pensamentos são assim: que saco tá aqui dentro? Cara, como eu queria estar em casa. Nossa, como eu queria estar assistindo alguma coisa. Ai, como eu queria estar fazendo tal coisa. Ai, eu não aguento isso aqui. Eu detesto academia. Eu converso com as pessoas e eu falo, nossa, academia é um saco. Então, quando eu tô tendo um certo comportamento, só que o meu pensamento que eu sinto em relação àquele comportamento, em relação àquele objetivo que eu coloquei, quando não tá em coerência, tem muitas e muitas chances de eu não tornar aquilo sustentável. Tem muitas chances de eu desistir, de eu voltar para onde estava. Porque essa parcela invisível, que é a parcela interior, não foi modificada, não foi dada atenção devida para ela. Então, eu tô sempre em atrito com o meu comportamento e o que eu penso e o que eu sinto. Porque é como se eu estivesse traindo a minha identidade, entende? Eu penso e acredito em uma coisa, só que eu me comporto de outra forma. E isso traz um choque, isso gera sofrimento pra gente e no fundo, quem sempre vence são os pensamentos e as nossas crenças. A gente sempre vai voltar para aquilo que está enraizado dentro de nós.
Então, quando a gente quer criar um novo resultado, a gente precisa olhar para essas duas parcelas. A gente precisa olhar primeiro para os pensamentos que a gente tem em relação àquele resultado que a gente está colocando, em relação àquele objetivo que eu estou colocando, entende? Porque imagina que eu coloco um objetivo de me mudar de casa. Eu quero me mudar para uma casa melhor. Só que aí o meu pensamento é, tá tudo muito caro. Se não sobra dinheiro nem para comprar uma roupa que eu quero, não sobra nem dinheiro para fazer uma unha, quem dirá para eu me mudar de casa? Então, eu fico colocando essas limitações que eu consigo enxergar, né, que é a minha situação de vida. E eu não faço esse trabalho reverso. Eu não olho primeiro para dentro. Eu não olho primeiro para eu mudar o que eu tenho dentro, a maneira como eu penso. Porque pensa, gente, a gente só muda o nosso externo quando a gente muda o nosso interno. Então, o nosso externo é como se fosse um espelho do nosso interno. Então, quando a gente olha para as nossas experiências, para os nossos relacionamentos, para o dinheiro que a gente tem na conta, para o quanto a gente ganha, para os resultados que a gente tem, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente dá um zoom e consegue olhar a nossa vida como um todo, como que está funcionando cada área da minha vida, eu consigo ver também a maneira como eu penso, a maneira como eu acredito nas coisas. Se eu tenho um relacionamento extremamente conturbado, como eu tinha, por exemplo, eu tinha um relacionamento extremamente conturbado, um relacionamento que estava totalmente frio, a gente não se dava bem. Só que, quando eu fui investigar o que eu pensava em relação a casamento, em relação a relacionamento, eu pensava que com o tempo todo o relacionamento esfria, que homem é tudo igual, que homem não ajuda em nada. Então eu tinha vários pensamentos, inclusive eu tinha muito pensamento de que com o tempo todo homem trai, de que nenhum homem é fiel. Então eu tinha muito esse pensamento e eu fazia do meu relacionamento um inferno, porque eu estava sempre desconfiada, eu estava sempre puxando alguma coisinha para brigar. Eu até tentava me conter nos meus comportamentos. Quando ele estava mexendo no celular, porque antes, o que eu fazia? Se ele estava no celular, eu pedia para olhar, falar, com quem que você está falando? Deixa eu ver com quem que você está falando. Eu não confiava, entende? E isso tudo porque eu tinha um sentimento, eu tinha uma crença dentro de mim. E isso vibrava para a pessoa que estava do meu lado. E isso acaba dando atrito, entende? Então eu até comecei a me comportar de maneira diferente, só que dentro de mim, os meus diálogos internos em relação ao meu casamento eram o oposto. E chegava em certo momento, eu me comportava de uma certa forma, eu conseguia me conter, né, em vários momentos, mas chegava uma hora que eu explodia. E isso começou a me incomodar também. Por que eu explodia? Entendeu? Por que chegava em certos momentos eu explodia? Porque essa parcela interna não estava modificada. Eu não estava me enxergando uma pessoa segura. Eu não estava colocando a minha atenção em acreditar que existem sim relacionamentos saudáveis, que existem sim homens fiéis, que existem sim relacionamentos sustentáveis, onde o casal é amigo, onde o casal é parceiro, onde o casal é cúmplice um do outro. Então, quando eu olhava o meu comportamento, eu falava, não, mas eu tô fazendo tudo o que tá certo. Eu tô me contendo, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que, por que eu não tava tendo resultado? Porque essa parcela invisível eu não tava dando atenção. Eu não tava me autoconhecendo, modificando os pensamentos, as raízes, de fato a primeira parcela de um resultado, que é o pensamento. Tudo vem pelo pensamento. Um exemplo muito bobo, para que fique palpável, de uma coisa simples, quando eu quero fazer um jantar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é um pensamento. É o pensamento do que eu quero comer. Então, de acordo com aquilo, eu decido, eu vou fazer isso. E eu vou buscar os caminhos para aquilo. Então, eu vou buscar os ingredientes para fazer aquela receita e depois eu tenho aquele prato que eu criei na minha cabeça, que eu imaginei primeiro, né? Que eu pensei primeiro, eu tenho aquele prato pronto, materializado na minha frente. E é assim que acontece em tudo na nossa vida. Então, a gente precisa ver se essa parcela invisível, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acredita, está em coerência com essa parcela visível, com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos, porque a gente precisa dar máxima atenção para essa parcela invisível. Porque se a gente faz o contrário, se a gente muda primeiro o nosso comportamento, sem mudar a maneira como a gente se enxerga, sem mudar a maneira como a gente pensa, a gente não consegue sustentar um resultado. Então, olha primeiro para o que você está pensando. Olha primeiro, quando você vai escolher criar algo novo, quando você vai escolher um novo objetivo, seja ele qual for, olha primeiro para dentro.
que você pensa em relação àquele objetivo? Porque quando a gente olha dessa maneira, a gente percebe que muito do que a gente pensa não está em coerência com o que a gente quer. Então, a gente muda primeiro isso, o que eu penso em relação àquilo, e isso, gente, a gente faz de uma forma muito simples. No fundo, é simples. E aí você pode fazer da maneira que você acha melhor. A gente pode fazer através da oração, da autossugestão, da meditação. A gente pode fazer esse trabalho de criar primeiro no invisível através dessas técnicas. A visualização, a autossugestão, porque você está o tempo todo fazendo isso, se autossugerindo. Eu não consigo, eu não posso, nunca dá certo, daqui a pouco acontece isso, eu sou aquilo. Você está o tempo todo trazendo isso para você. Só que você precisa fazer para aquilo que você quer, né? E é um trabalho de calibragem. É um trabalho de você estar o tempo todo atento, desperto para o que você está pensando, para o que você está sentindo e modificar. E é esse o processo. Percebeu, modifica. Percebeu, modifica. É o tempo todo recalculando a rota. A gente tem um GPS dentro da gente. Então, por isso que a gente precisa colocar um novo destino e aí sim conseguir se sustentar naquele caminho. Quando a gente sai desse caminho, a gente recalcula a rota e volta para aquele caminho. E a gente vai se aprofundar mais e vai falar mais sobre isso, sobre as leis que regem o universo, sobre as nossas habilidades mentais, como que a gente utiliza para cada etapa dentro de uma criação. A lição que fica hoje é você conseguir perceber se o que você pensa está em coerência com o que você realmente quer. Porque a gente precisa entender de uma vez por todas é que a vida, ela não dá pra gente o que a gente acha que a gente merece. Ela dá pra gente o que a gente acredita que merece. Então, quando a gente olha pra dentro, a gente consegue perceber isso e modificar. Se isso fez sentido pra você, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que também tá buscando um novo resultado e comenta aqui pra mim se você vai prestar mais atenção nessas duas parcelas que compõem o resultado.